Por incrível que pareça, até antes de eu começar essa live, uma pessoa entrou em contato comigo sobre uma marca com nome igual, nome parecido. E aí aquela pergunta, aquela grande dúvida: a gente pode ou não usar uma marca com nome igual? A gente pode ou não registrar, melhor dizendo, né? Isto é uma dúvida cruel e a gente precisa entender isso não somente pela visão do INPE, mas também de uma visão de mercado. Porque se a gente entende a visão de mercado, você faz o processo de acordo com o INPE e você consegue orientar as pessoas de uma maneira que ela vai entender o porquê que ela às vezes precisa mudar de nome e não dar um jeitinho para conseguir registrar. Porque é possível hoje dar alguns jeitinhos e conseguir registrar no INPE? Cara, eu creio que sim, porque eu vejo alguns processos de algumas marcas passando e elas fizeram algumas argumentações que, se você repetir aquilo, o seu processo vai passar também, ou deveria passar. E se não passar, você pode pontuar e falar, ó, tal processo tinha essa mesma característica do meu e passou. Então, se ele passou, o meu também tem que passar, porque ele segue o mesmo padrão. Então, assim, você tem argumentos para que as coisas consigam. Só que o que acontece com isso? Isso é um problema para a empresa, ok? Porque você ter uma marca com nome igual é ruim. Você ter uma marca com nome parecido também é ruim, ok? E a questão do registro, você nem precisa se preocupar tanto, porque o cliente não vai entrar lá na sua loja antes de ele te comprar de ti ou, ou acessar o seu site. Ele vai falar, cara, eu quero comprar com essa empresa, mas espera aí, deixa eu dar uma olhada no INPE para ver se ela é registrada. Eles não fazem isso, ok? Tanto é que poucas pessoas, eu acho que entendem da necessidade de registrar uma marca, ou entendem que é preciso fazer isso, ou que existe tal processo. Então, assim, é uma coisa que ela é mais para a gente do que para o cliente em si. Então, lógico que a gente proteger uma marca vai refletir muito para o cliente, e a gente tem que pensar nisso. Então, pensando no mercado, dois pontos são ideais, dois pontos são fundamentais você sempre pensar. Primeiro dele é a questão de a questão principalmente de identificação. Quando a gente tem marcas iguais, e agora quando eu só dar um parênteses, quando eu falar de marcas iguais, é no caso de você atuar no mesmo segmento, para o mesmo público, vendendo a mesma coisa. E aí sim, você tem um problema. Porque você pode ter marcas iguais em nichos diferentes. Isso é o mais comum. Mas o mais problemático é quando você tem marcas iguais ou parecidas tentando no mesmo nicho, para o mesmo público, e elas estão indo naquele mesmo funil, né? Naquele mesmo campo de visão, naquele mesmo foco ali. E aí isso é um problema. Então você tem que pensar como os clientes vão perceber a gente no mercado, ok? Porque você vai ter empresa A e empresa B. Por exemplo, vamos ter aqui, ó, a gente tem duas empresas, a A e a B. A diferença delas só vai ser a apresentação visual, que uma é transparente, a outra é rosa, mas o conceito em si é o mesmo. Foi até legal esse exemplo aqui. Ó. O conceito sim é o mesmo. Servem para a mesma função, rabiscar, riscar. Então, nesse caso aqui, essas duas, se elas tiverem o mesmo nome ou um nome muito próximo, pode causar confusão na mente do consumidor. E aí, qual que é o grande problema? Porque quem chegar primeiro na mente do consumidor vai ser aquela que vai se fixar ou aquela que o cliente tende a se comunicar ou se afeiçoar mais ou lembrar dela, porque vai ser aquela questão. A gente tem uma quantidade enorme de informações diariamente, Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo, tudo, tudo. E aí o que acontece? Vem essa marca aqui, a gente ainda não conhece nenhuma dessas marcas e a gente se depara primeiro com essa. E a gente compra ou se relaciona com ela e de repente depois você vê no mercado essa outra marca. Na sua mente, essa copiou essa.
Você vai falar, cara, já estão copiando a marca tal, olha só, já é uma cópia. E às vezes essa daqui já está mais tempo no mercado do que essa. Então a percepção que você tem é essa. Então você acaba tendo uma percepção negativa, né, perante ao, né, ou melhor, o consumidor acaba criando uma percepção negativa da sua marca devido a como ele se aproximou dela, ok? E isso é só um cenário, pode acontecer várias outras coisas, né? Porque depende muito da história, do que vem por trás da história da pessoa, né? Do seu consumidor e por aí vai, e também do cenário no qual ele encontra a sua marca. Então isso é um problema. A confusão, ela é real, ela pode sim acontecer. Quando você falar, as duas marcas têm símbolos iguais, têm imagens iguais. Se você confrontar as duas, uma do lado da outra, sim, você vai falar, nossa, isso aqui dá para confundir. Elas são muito parecidas e tudo mais. Só que, se a gente olhar para o mercado, para o dia a dia, é quase improvável que o cliente vai pegar duas marcas, colocar uma do lado da outra e confrontar a ponto de se enganar com uma com a outra. O maior problema dessa parte de criar confusão, se você quiser assim tirar na prova assim para ver se realmente uma marca ela vai causar confusão ou não com uma outra, é justamente você pensar se na hora de consumir o cliente ele pode, em vez de comprar uma marca, comprar outra. Aí sim você tem um problema, ok? Então no caso aqui, eu estou saindo de casa, vou comprar uma caneta, eu quero comprar uma caneta. E aí chega lá, eu tenho essas duas marcas, e aí eu olho para as duas e falo, cara, as duas marcas, a marca A e a marca B. Então uma se chama, por exemplo, A e a outra se chama As, que é o que geralmente as pessoas gostam de fazer, de me perguntar, André, se eu colocar um As, um A a mais, ou um S, pode? Então, assim, você teria a marca A e a marca As. O cliente vai olhar para ele vai praticamente, na mente dele, ser praticamente a mesma coisa. E aí ele olha para as duas, tem a mesma função de escrever. Então isso causa uma confusão muito grande. Primeiro de nome, que você não consegue identificar qual é qual, principalmente se a pessoa já tiver comprado uma das marcas, vai falar, oh, vai lá na papelaria e compra para mim a marca A. E aí chega lá, a pessoa se depara a marca A e a marca As. E isso é um problema. Ele não vai saber qual que é qual. E às vezes vai trazer a outra marca que a pessoa não queria. Né? E aí, quando você se depara com isso, sim, as marcas não podem coexistir, ok? Mesmo isso sendo marcas iguais, já não poderia, sendo marcas parecidas nesse sentido, também não poderia, que é no caso de você ter duas marcas com nomes parecidos, atuando para o mesmo segmento, ok? Atuando para o mesmo segmento, e aqui, nesse ponto, para você saber se elas atuam para o mesmo segmento, para a mesma coisa, você olha para a função do produto, do que está sendo entregue. E aí nessa parte aqui você olha, poxa, os dois produtos aqui é para quê? É para escrever. A função dele é escrever. Então quando a pessoa sai para comprar algo, ela quer uma caneta para escrever, ok? E aí vou finalizar aqui para eu especular o que você pode argumentar, que aí é a hora que você consegue penetrar na mente do examinador e conseguir reverter isso aqui. Então você tem isso aqui, ok? E aí nesse ponto aqui você tem duas canetas para a mesma função, não podem coexistir, ok? Tem, se você olhar a jurisprudência, um monte de coisa aí fala isso. Só que você pode ter empresas hoje que têm a mesma função e atuam para públicos diferentes. Por exemplo, restaurante. Você tem restaurante desde do mais básico, do prato feito, até para restaurantes de luxos. Né? Então você pode, às vezes, ter a mesma coisa sendo servida de maneira diferente e o ticket aumentando drasticamente, porque cada uma tem um público. E aí é aquela questão. Você poderia ter uma marca com nome mais baixo e uma com o mesmo nome para um público mais alto? Imagine o problema que seria, né? Uma empresa que tem uma percepção de ticket alto e de repente uma com ticket baixo usando esse mesmo nome.
Então, teria um problema muito grande de percepção dessa marca. Isso aconteceu, a própria marca fez isso uma vez, que foi a Mercedes. Ela fez um produto que quebrou a percepção de valor dela. Ela tinha uma percepção de valor de elite e, de repente, ela fez o classe A. E aí, de repente, as pessoas entravam no escritório, chegavam no escritório, né? Geralmente os diretores, o pessoal, os executivos, chegavam com a sua Mercedes e depois, quando iam ver ali, até os pessoal que era lá de baixo, né? Do escritório, o pessoal de início de carreira, estavam tendo um classe A, um Mercedes classe A. E é aquela questão de status, né? De que você ter uma comunidade mais exclusiva, se perdeu. Então, esse é um exemplo que a própria marca deu um tiro no pé. E ela perdeu muitas vendas nessa época, perdeu uma percepção de valor muito grande nessa época. Tanto é que ela teve que afastar um pouco os investimentos nessa parte, e hoje ela voltou com a classe A de uma maneira muito repaginada. Mas, na época, aquele classe A daquela época foi um tiro no pé. Então, se a própria empresa, às vezes, dá um tiro no pé desse, imagina ela acontecendo isso com uma outra empresa usando o mesmo nome para um produto mais barato. Isso é um problema. E às vezes isso é usado como argumento. E eu já vi sendo usado como argumento e passando. Joia? Não só com esse argumento, mas com os outros juntos, né, e passando. Usando isso. Você falar, ah, são para públicos diferentes, vai atuar em público diferente, a mentalidade de uso é diferente, então poderia ser usado, porque a pessoa não deixaria de comprar em um para comprar em outro. Essa argumentação ela é interessante, principalmente quando você tem nomes parecidos. Aí sim ela é muito válida. Quando tem nomes iguais, eu particularmente nem gosto de defender, as pessoas às vezes me pedem para fazer manifestação, recurso. Eu particularmente nem gosto porque é uma coisa que eu já olho e vejo que é um problema. Então eu não consigo nem criar um texto para defender aquilo, porque eu já sei que aquilo é um problema. É um problema que eu estou jogando para frente. Então eu particularmente não consigo. E aí geralmente o que eu já dou de, né, geralmente eu explico tudo e posteriormente depois eu falo com a pessoa que o melhor para ela seria um novo processo de name para ela alavancar a empresa dela, ok? Ano passado teve isso com uma cliente que a gente fez, teve o processo, ela entrou em contato comigo, na verdade, ela não entrou em contato comigo. Eu fiquei sabendo do caso dela que tinha uma pessoa usando a marca dela e ela, num grupo lá delas lá, elas colocaram, desabafaram. E aí, naquele momento, minha esposa falou e eu falei, não, fala para ela entrar em contato comigo que eu vou orientar ela como ela pode fazer. Então, fiz todo esse trabalho de maneira gratuita, sem cobrar nada, e orientei ela, falando, ó, segue esse caminho e você que sabe. Aí uma coisa que eu falo para todo mundo, eu já falei em algumas lives que eu falo, eu mostro os cenários, ó, você pode realmente lutar por essa marca no INPE, vai ser difícil? Vai ter oposição? Vai, mas se você realmente quer esse nome, vale a pena? Corre e vai atrás. Se você vê que você não tem uma conexão emocional, cara, senta, vamos refazer, vamos fazer um processo de name e vamos trazer novos nomes, uma coisa que você se identifique, um nome que você vai lutar por ele, porque registrar uma marca é você proteger esse nome, a ponto de você ter uma marca, por exemplo, aqui, ó, essa marca aqui, Coca-Cola, é uma marca centenária. Por quê? Porque eles lutaram para essa marca se manter no mercado. Marcas com nome parecido, eles batiam na tecla. Tanto é que Pepsi e Coca-Cola teve várias batalhas judiciais por causa do cola que a Pepsi utilizava antigamente, né? Que era a Pepsi Cola. Até que a Pepsi notou que aquilo prejudicava mais ela do que ajudava a ter o cola. Então ela suprimiu e hoje é só Pepsi. Então esses insights é interessante a gente entender o que já aconteceu com algumas marcas, justamente para a gente compreender como fazer e como a gente pode trabalhar a nossa marca para ter um bom posicionamento, porque o posicionamento ele começa primeiramente pelo nome, porque é o primeiro ponto de contato que a pessoa tem, e depois vem pela forma, pelas cores, por todos os outros conjuntos de pontos de contato que você tem com a
com a sua marca, com a sua empresa. Por exemplo, a Coca-Cola. Vou dar um exemplo clássico do que as pessoas costumam fazer no registro de marcas, e vocês vão ver isso, ou já devem ter visto isso, de uma maneira surreal, que é, por exemplo, refrigerante. Isso aqui é um refrigerante, sabor cola. E aí tem geralmente pessoas que colocam, por exemplo, se fosse registrar essa marca aqui, ia ficar Coca-Cola, refrigerante sabor cola. Coloca isso tudo como nome de marca. E cada vez que você coloca um nome a mais, um descritivo a mais, o nome de marca ele fica prejudicado, ele fica mais fraco, porque cada vez que você coloca mais um termo, você permite que tenha mais variações e combinações desses nomes dentro do mercado. Então você cria um problema para ti mesmo. E aí na hora que as pessoas começam a entrar ali, às vezes você não consegue nem argumentar, porque você deu margem para que existisse outras marcas. Então, quanto melhor, quanto menos quanto menos descritivo tiver, melhor. E aí vocês podem até já ter olhado a minha marca, né? Que eu falo disso, só que minha marca ela vai um pouco contrário. Ela se chama Testo Consulting, né? Testo Consultoria. E por que que eu tive que colocar? Porque quando eu dei início, infelizmente, tinha uma empresa de fora tentando fazer registro aqui também. E se eu colocasse o mesmo termo, eu não ia conseguir. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei Testo Consulting, que era o descritivo do meu ramo de atuação, e agora consegui o registro. E agora o próximo passo é justamente agora eu pego e faço processo para diminuir, para tentar pegar somente o texto, a partir do que eu já tenho de proteção. Tanto é que eu vou fazer os vídeos de proteção dessa marca. Provavelmente semana que vem eu vou fazer, que eu já vou trazer com a visão de 2021, né, com algumas mudanças que teve ali na disposição das coisas. Então, vou trazer para até atualizar aquele outro vídeo. E também, porque querendo ou não, um ano depois a gente tem uma visão, uma percepção diferente e tem alguns insights que fica mais fácil para passar. Coisa que, quando eu fiz aquele vídeo, teve alguns pontos que, infelizmente, ficou um pouco confuso. Então, agora pode ser feito de uma maneira melhor. Ok? Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas. Agora eu não vou conseguir colocar, eu querendo colocar as mensagens aqui na tela, só que eu estou usando transmitindo aqui pelo YouTube, aí não vou conseguir. Joia, olá pessoal do Insta, joias, a Norma, tudo bom, Norma? Norma, eu te mandei uma mensagem lá no direct, depois você pode dar uma olhada lá, que eu te respondi isso aí. Olá, posso ter duas marcas na área de educação e outra na área de semijoias? Pode sim. E isso é uma coisa bem legal. Isso é uma coisa bem legal. Eu posso ter duas marcas, eu posso ter três marcas no mesmo CNPJ? Pode sim. E vocês vão ver que, à medida que sua empresa cresce, você vai ter muitas outras marcas. E o porquê disso? Porque você começa a ver a sua empresa e tudo que você faz como um ativo. Então, poxa, eu quero dar um treinamento. E aí você pensa no nome. Porque não vai ser somente um treinamento para, por exemplo, que eu vou pegar o seu caso, de semijoias, né? Para você atuar no ramo. Um exemplo, né? Eu não sei qual o ramo que seria, mas, por exemplo, no ramo de você criar um negócio de semijoias. Não vai ser só isso. Ele tem uma característica, ele é exclusivo. Então, eu vou criar um nome para isso. Imagine, diamante. Então, vai ser o treinamento diamante. Então, eu coloco lá e vou fazer a proteção de diamante. Esse vai ser o nome do meu treinamento, né? Então você cria um nome para isso e legal de você criar um nome para treinamento, para produto, para serviço, seja lá o que for, é que você por trás disso, à medida que você vai trabalhando, você cria uma comunidade em volta disso. E aí você cria uma marca, ok? A marca, ela não é criada no INPE, ela não é criada, né, quando a gente escreve, ela é criada no dia a dia. Vai para as pessoas vão usar, você vai vendo como elas estão usando, vai lapidando e você cria a sua marca, ok? E isso é um trabalho, como se diz, constante. Por isso que
falar sobre nomes iguais, nomes parecidos é essencial, porque é uma estratégia de médio a longo prazo. A gente só vê resultado disso de 2, de um, não, melhor, de 2 anos para frente. Porque é o momento em que a empresa começou a crescer, está começando a expandir, é a hora que você vê que começa a dar problema se você tem nomes iguais. Que é a hora que as pessoas vão começar a confundir e por aí vai. Joia? E pode ter sim, você pode ter várias no mesmo CNPJ, ok? O detalhe de ter várias marcas é que elas têm que estar coerente com o seu KNAI, com aquilo que está no seu cartão CNPJ lá falando. Atividade primária, isso, atividades secundárias, isso. E aí, dentro disso aqui, ela tem que ter uma proximidade nas classes. Então, você vai ver lá, eu quero colocar na classe 41 de treinamento. E aí, o seu KNAI, ele tem que ter uma vertente que possibilite isso. Para quê? Para te dar uma segurança jurídica, ok? Porque se alguém contestar, você fala, não, meu KNAI aqui, ó, eu tenho sim legitimidade para isso, ok? Porque tem que pensar nisso, porque se você sofrer uma oposição e no seu KNAI não tiver aquela uma especificação ou algo que se aproxime daquilo que você está solicitando, a chance de você perder é grande, ok? Lógico que o examinador vai analisar e tudo mais, joia, ele pode deixar passar? Pode, mas deveria deixar? Não, porque você clica ali um quadradinho falando que você faz de maneira, atua de maneira lícita e tal, você faz um consentimento. Então você está ciente do que pode acontecer, ok? E sabendo disso, você se resguarda, joia? Eu falo isso porque criar marca é a gente mostrar a nossa autenticidade, mostrar geralmente o que a gente é e proteger aquilo que a gente vê como um ativo. Então a gente tem que ter por trás disso valores e tudo mais para validar cada vez mais o que a gente faz. Joia? BIC sempre é a BIC nunca acaba. Joia, deixa eu ver aqui o pessoal do Insta. Ô, valeu, Santos. Oi, André, minha empresa saiu hoje na revista com o exame formal concluído. A partir de agora, por onde eu acompanho? Haha! Luísa Prestes, você consegue acompanhar por 2 pontos e tem um vídeo que mostra como você pode receber um e-mail do INPE, ok? Deixa eu ver se ele está fácil aqui, que eu coloco aí nos comentários esse vídeo, que vai te ajudar a... Marca deferida, não é isso não. Que ele vai te ajudar a justamente ver essa parte. Colocando música aqui, isso vai dar problema. Tomara que o coisa não bate. Seu canal, deixa eu ver aqui vídeos. Tem um vídeo aqui que eu mostro isso e aí vai te ajudar. Como acompanhar meu coisa. Copiar link. Eu tô com a câmera bem na frente. A partir do momento que você tem... Ok? Esse daqui, ó. Coloquei aqui. Nele tem um passo a passo, aí vai ficar mais fácil para você ver como você pode fazer o acompanhamento de uma maneira bem bacana, mostra a parte visual e vai ajudar bastante. Ok? Marcos Vieira, boa noite. Estou ansioso para o começo do treinamento. Joia, já está rolando as inscrições, né? Semana que vem a gente vai ter essas aulas. Elas vão ser... Eu vou mandar o link para o pessoal para a gente ter essas aulas. Por quê? E provavelmente elas não vão ficar gravadas, porque como eu vou trazer alguns exemplos, vou falar um pouco, às vezes, um pouco mais de algumas marcas, querendo ou não, eu vou ter que trazer alguns exemplos. Então, assim, para isso não ficar exposto e alguém se sentir ofendido, porque querendo ou não, eu vou trazer minha opinião referente a algumas coisas, né? Querendo ou não, vou ter que
falar sobre pontuar algumas coisas. Então, para que isso não fique, né, não cause nenhum problema, ninguém se sinta depois ofendido, essas aulas vão ficar somente durante a semana que vem, se eu não me engano. Ou, dependendo, só por alguns dias. E depois eu deixo elas em modo off. Joia? Corto elas para colocar somente algumas partes. E também uma outra coisa que vai acontecer posteriormente é justamente o treinamento. Vai ter um treinamento para estrategistas de marcas, né? Pessoas que querem trabalhar com registro de marcas. E aí vocês podem até perguntar, poxa, André, estrategista de marca, por que não agente de propriedade industrial, como as pessoas costumam falar? E aí, por quê? Estratégia de mercado, posicionamento. Se eu coloco algo relacionado a isso, eu crio já no mercado uma percepção ruim que ela já tem do mercado dessa profissão. Então, quando você tem algo parecido com isso, o ideal é você criar um novo posicionamento, ou criar um nome que consiga tirar essa percepção e faça com que você crie ali uma nova percepção do que está vindo, né? Até alguns mercados, né? Esses dias mesmo eu estava vendo sobre a questão do nicho do sex shop. E isso é legal, né? Porque se a gente parar para pensar, o sex shop, essa parte de sexualidade, hoje ainda é um tabu para muita gente. E aí, dependendo da pessoa, você não consegue chegar nela para vender. Às vezes, uma coisa que pode ajudar ela bastante, ok? E aí, como que você faz hoje? Você suprime, você não usa mais o termo sex shop e você começa a usar outros termos ou cria um novo termo para você poder trazer aquele mesmo produto, só que com uma apresentação diferente. E isso acontece para vários nichos, para vários mercados. Muitas vezes você tem um tipo de um tipo de termo que no seu mercado ele é tido como pejorativo ou tem uma percepção ruim, só que você às vezes precisa usá-lo. E às vezes você pode criar ou trazer um outro elemento que tenha o mesmo significado, mas que traga uma percepção diferente. Então você tem que estar atento a isso para você poder usar isso da melhor maneira. Ok? Deixa eu ver aqui outras dúvidas. Boa noite. No meu caso, eu quero registrar minha marca em solo nacional e internacional. Como eu faço? Lucas Emanuel, joia. Como que eu faço para fazer? Como que eu faço para fazer o registro internacional? Primeiro ponto para fazer o registro internacional, você tem que dar o início do processo aqui no Brasil, né, pelo INPE normal. E aí ali você vai fazer os trâmites, né? Você pode utilizar o INPE como correspondente para os outros países. Então, em vez de você sair depositando ou levar lá para a Organização Mundial de Propriedade Industrial e para ali ela dispersar para os outros escritórios, não, você vai direto pelo INPE e o INPE você apresenta os documentos e o INPE vai encaminhando isso para os determinados locais, ok? E aí a questão que é legal salientar sobre proteção internacional é que ela tem uma dependência da proteção nacional. Então, você iniciou o processo aqui no Brasil, você tem um prazo que eu acho, se eu não me engano, acho que é de 6 meses, se eu não me engano. Acho que é de 6 meses, acho que é 6 meses, eu não lembro de cabeça, eu tenho que dar uma olhada. Mas tem um prazo para você já dar início ao processo em outros países, para que você consiga prioridade de proteção, né? Prioridade de proteção, não, prioridade de análise. E aí o que vai acontecer? Durante o processo aqui no Brasil, vai analisar e você fez prioridade de análise, vamos supor, nos Estados Unidos, na França, por exemplo. E aí esses dois processos estão caminhando nesses países. Só que o pedido do Brasil foi indeferido, você não conseguiu. Automaticamente os outros dois caem também. E você pode ter o do Brasil deferido, na França deferido e nos Estados Unidos indeferido.
Pode acontecer também. Porque em cada país vai ter o mesmo processo de análise que aqui. Só que os de lá dependem do Brasil. Aqui tem que ser deferido para lá poder dar continuidade no processo. Se não acontecer isso, lá fora vai ser indeferido. É bem. Tem essa correlação, ok? E aí, para cada país, você precisa, que você deseja atuar, você tem que fazer um tipo de pedido. Joia? Deixa eu ver aqui. Minha marca está na revista para contestação. Se tiver alguma contestação, vai sair na próxima revista? Sim, se tiver contestação, se tiver oposição, sai na próxima revista. Só que acontece o seguinte, por exemplo, no prazo de 60 dias. A gente tem ali o prazo de 60 dias. Como que ocorrem as oposições nesse momento? Durante 60 dias, a pessoa pode entrar com oposição. Então, vamos supor que lá, no 10º dia, depois que abriu, eu fui lá e apresentei oposição à sua marca. E nesse momento que eu apresento oposição na sua marca, vai aparecer lá no quadradinho. Ai, de cabeça. Oposição. Né? Vai estar lá um termo agora de cabeça, não lembro. Oposição, aí vai estar lá o código do que ele pagou da GRU e o nome da pessoa que fez a oposição. Só que nesse momento ainda não aparece lá para você um PDF para você poder ver o que ele alegou na oposição. Então, até o momento em que não aparece esse PDF para ti, eu falo que você pode ficar tranquilo. Por quê? Até esse momento você ainda não foi notificada da oposição. Apareceu a oposição no seu processo, numa parte lá de publicações, só que na parte de despachos ainda você não foi notificada. Então você só precisa responder quando aparece lá na parte de despacho notificação de oposição. Geralmente é um mês depois depois que ocorre essa oposição aqui em cima na parte de publicação. Então teve a parte de publicação, mais ou menos um mês depois você vai ser notificada aí a partir desse momento que conta o seu prazo de 60 dias para recurso, ok? E aí você vai responder. E aí pode ocorrer a pergunta, né, que às vezes me fazem. Preciso responder a uma oposição? Sim ou não? É obrigatório ou não? Não é obrigatório, você não precisa. Tem processos que passam sem a pessoa fazer manifestação e a pessoa consegue a marca, ok? E tem processos que você precisa fazer oposição, senão você vai perder porque a pessoa vai olhar aquela oposição e vai falar, poxa, a pessoa alegou isso, isso, isso na oposição e ela não se manifestou. Como ela não se manifestou, logo isso aqui é verdade. Então, acaba que cria essa lógica na mente do examinador. Então, sempre eu digo, depende de examinador para examinador. Não sei se vocês já repararam, mas agora dá para saber o nome da pessoa que está fazendo o exame final do seu negócio. O nome da pessoa que fez o indeferimento, o nome da pessoa, né, aparece lá em inteiro teor. E ali tem um documento que é assinado pela pessoa que fez a análise. Então você começa a ver. Então, a partir de agora dá para começar a compreender o perfil de análise de cada examinador. Massa, né? Então dá para você compreender. Lógico que isso não agrega tanto para quem vai fazer sua própria marca, mas para quem vai trabalhar com isso, você entender, ver o nome das pessoas ali e ver como elas argumentam para defender o indeferimento ali, você começa a compreender como fazer uma melhor apresentação da marca dos seus clientes ou da sua própria. Joia? E aí, o que acontece? Quando você recebe uma oposição do INPE, você não recebe, né, quando aparece lá, oposição, você não recebe nenhuma notificação do INPE, mas você vai receber uma enxurrada de e-mails. Sim, você vai receber uma enxurrada de e-mails. Semana passada, teve uma colega aqui que ela me mandou, ela recebeu mais de 10 e-mails de pessoas oferecendo serviços
e já dando valores, quanto que ficaria e tudo mais, para defender a causa dela. E aí ela começou a me mandar, começou a tirar print, me mandar, eu fui falar, olha que legal, a pessoa está te vendendo algo sem saber se você realmente vai precisar disso. Porque a pessoa ainda não sabe qual que é a oposição, não sabe o que foi alegado, como que eu posso te cobrar por algum serviço sem saber o que está por trás? Às vezes não tem nem o que recorrer e eu já estou cobrando de você. Então isso é interessante. A gente precisa entender o que está na oposição, a gente precisa entender o que está no indeferimento antes de dar o próximo passo. Se a gente já quer dar o próximo passo sem saber, vai dar ruim, vai dar errado. Hoje mesmo eu vi uma oposição aqui que a pessoa fez, ela não ganhou, mas pela forma como ela descreveu, pela forma como ela apresentou, tinha várias outras coisas que ela podia agregar ali, que às vezes ia dar um peso maior e poderia deixar o examinador um pouco mais balançado a ponto de reverter a situação. E que ela acabou deixando passar essa oportunidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Joia? E aí, oposição, quando tem a oposição lá, apareceu a oposição, você não é notificado. Quando você tem a notificação de oposição, você é notificado pelo seu e-mail. Vai receber um e-mail do INPE falando, ó, você foi notificado de uma oposição, ok? Tem um vídeo lá no canal, dá uma olhada sobre o acompanhamento, como acompanhar o meu pedido. E lá mostra o passo a passo para você receber e-mails do INPE para cada tipo de andamento que tiver no seu processo. Você só recebe e-mail quando tem andamento. Joia? Não quando tem publicação. Posso adicionar mais de uma classe na minha marca? É difícil? Não, é o mesmo processo. Só que qual a diferença entre fazer uma marca ou fazer duas marcas? A diferença maior entre fazer uma ou duas está na sua estratégia, está em estar coerente com o que sua empresa faz, com o cerne da sua empresa. Então, primeira coisa que você tem que olhar é a sua estratégia e a sua visão de futuro ali, né? Que acaba sendo a sua estratégia. E, diante disso, você vai ver quais as classes que, nesse momento, se adequam à sua estratégia e quais as classes que, a médio e longo prazo, estão dentro da sua estratégia. Porque se você vê que a médio prazo você vai começar a fazer alguns tipos de serviço que hoje você não faz, já pede proteção. Porque o processo em si ele demora de 7 a 8 meses. Então, quando ele estiver finalizando, você já vai estar incluindo aqueles serviços no seu pacote, né, ali de produtos, de serviço. Então, tem que pensar nisso. E se for um pouco mais longe, né, se você visualizar que é daqui uns 5 anos, daqui ou mais para frente, aí vale a pena você segurar um pouco e fazer essa proteção mais para frente dessa nova etapa. Porque até lá você pode ter uma mudança estratégica e você evita de alguém entrar com pedido contra a sua marca de caducidade, falando que para aquele tipo de especificação que você solicitou, você não utiliza, você não usa e a pessoa pede que você perca a sua proteção, né, a sua marca. E aí é um desgaste a mais. Então, faz aos passos, à medida que a empresa vai crescendo, você vai ampliando mais. Se for necessário, já faz em duas classes. Tem muita empresa que já precisa começar com duas classes e tem algumas empresas que uma classe já basta, enquanto tem outras que precisam de 3. Então vai depender muito da estratégia e do que você faz. Então é necessário conhecer um pouco da estratégia, um pouco dessa parte, né, do negócio. Registrar marca é como se for, é uma consultoria. É uma consultoria. Querendo ou não, é uma consultoria, porque você se integra, tem que se entregar a um ponto de querer entender qual a estratégia que a pessoa utiliza e a pessoa tem que confiar em dizer isso para ti, porque para você poder ajudá-la, você tem que conhecer um pouco do cenário. Se você não conhece o cenário, você vai orientar, às vezes, ela de uma maneira equivocada, às vezes. Vai falar, oh, você podia fazer dessa maneira. E, às vezes, ela precisaria de um suporte a mais em outras classes também. Ok?
E aí, sempre lembrando, toda vez que a gente pensa em uma nova classe, tem mais uma taxa. Cada classe são taxas separadas. Então, se eu tenho uma classe, eu vou ter uma GRU para dar início. Se eu tenho duas classes, são duas GRU para dar início. Três GRUs para dar início. E também para finalizar. Joia? Mais nada de oposição. Isso aí. Bom saber, nada de oposição. Isso aí, galera. Joia, já incluir e adicionar classes você tem que fazer um novo processo. Depois que o processo caminhou, cada classe é um processo. Então, você não consegue adicionar uma nova classe naquele processo. Você tem que fazer um processo diferente. Isso independente. Joia, deixa eu ver aqui as dúvidas aqui no YouTube. Eu fui um dos primeiros que respondeu as perguntas de treinamento. Haha. Joia, isso aí, Marcos. Amigo, boa noite. Você tem alguma informação sobre o que deve ser feito se o proprietário da marca falecer durante o processo de registro? Sim, você pode fazer uma mudança de titularidade, ok? E aí, Sandra, o que acontece? Você vai ter que verificar se a marca está no nome dele ou se está no nome da empresa, ok? Porque aí, nesse caso, se tiver no nome dele, aí vai ter que, querendo ou não, vai ter que mandar alguns tipos de documento para poder explicar para o INPE essa situação e fazer a transferência como se diz, para uma pessoa para um herdeiro, né? Então, se tiver um testamento, se tiver alguma coisa nesse sentido, ajuda. Se não tiver, aí você tem que ver se tem testamento, né, para poder ajudar, se está sendo feito um inventário, que aí pode ser apresentado isso também. E se tiver se tiver no CNPJ da empresa, é um dos melhores mundos, porque você não precisa alterar nada, porque está no CNPJ da empresa, o trabalho que você vai ter que fazer é só no corpo organizacional da empresa, mudar ali o contrato social, algumas coisas nesse sentido. E não vai precisar mexer no INPE. Joia? Deixa eu ver aqui. Essa sua pergunta é interessante. Eu vou até anotar isso aqui porque isso é legal. Sobre o. Joia? Lucas Emanuel, entendi, muito obrigado por tirar minha dúvida. Valeu, valeu. André, para resposta oposição, existe algum padrão? Não. Infelizmente não, Janaína. O que acontece? Eu não recomendo você ter um padrão, eu recomendo você ter um. Aí, eu não, aí a pergunta agora seria, tipo, dependendo se você trabalha com isso ou não. Se você trabalhar com isso, o ideal seria você ter uma referência, né? Um modelo. Eu vou sempre falar dos fatos, disso e disso, né? Tipo uma estrutura seria a melhor forma de dizer. E aí, a partir disso, você descreve, porque cada oposição depende muito. Por isso que eu falo, primeiro você tem que ver a oposição para saber como você vai se manifestar, ver o indeferimento para saber como você vai fazer o recurso, porque a partir daí, você sabe, para o recurso, tem como você ter um padrão, porque os recursos, geralmente, a maior parte deles é o inciso 19 do artigo 124. Então, você já tem uma estrutura ali que é batata de passar. Que você vê que aquela estrutura ali, você vai argumentar daquela maneira, vai trazer aqueles elementos, vai trazer aquela argumentação, vai trazer aqueles dados. Se tiver, bater todos aqueles itens ali, não tem o porquê do examinador não deixar passar sua marca, ok? Porque eles são vários itens que você vem validando, 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 validando,
e que no final, todos eles, se estiverem corretos, sua marca tem que passar. Joia? Mas para a oposição, você precisa entender. Porque, que nem eu já falei, às vezes, para uma cliente que me chamou no Instagram, no direct. Ela foi e me mostrou, falou que o dela tinha oposição, eu dei uma lida, né? Eu pedi o número do processo, fui dar uma lida e falei para ela, cara, essa sua oposição, se você quisesse, você nem precisava responder. E aí eu expliquei o porquê. Porque a pessoa que fez oposição estava numa classe diferente, tinha um nome bem diferente, não era nem assim, a proximidade era pequena, era numa classe diferente, o nome bem distante, a apresentação visual nem se fala. Então eu falei para ela, cara, tá muito fácil, porque nesse ponto tem muito mais argumentação contra a pessoa que não tem nada a ver, né, que invalidam ela como um opositor de altura, né, pode-se dizer, do que realmente seria, né? E aí você consegue, a partir disso, fazer sozinha. E aí eu acabei que eu tinha uma defesa aqui que eu tinha baixado, que eu estava lendo, que era batata, era igualzinho que ela precisava escrever. Né? Assim, a estrutura de pensamento, né, de montar era igualzinha. E eu passei para ela, falei, ó, dá uma lida nessa daqui que você vai conseguir estruturar certinho a sua. E aí ela não precisou pagar ninguém, ela fez e conseguiu fazer. Ok? E é dessa maneira. Tem processos que você vai pegar dessa maneira e você vai ver, poxa, isso aqui tá tranquilo. E que você faz, cara, às vezes a defesa em 1 hora. Mas vai ter defesa que você vai levar 2, 3, um fim de semana todo para fazer. Por quê? Depende de cada caso, caso a caso. Tá? Recentemente eu peguei uma que eu demorei mais de 1 semana, não para fazê-la, mas para pensar se realmente estava interessante, porque eu fiz ela, só que ainda eu falei, cara, tem que ter algum ponto de virada aqui, porque senão tem que trazer mais dados, tem que trazer mais alguns elementos para sustentar isso. Porque quando eu me deparo com marcas que estão sendo opostas por uma multinacional, principalmente multinacionais, eu tenho um pouco mais de cuidado. Por quê? Em relação à capital, ela tem muito mais do que a maioria dos meus clientes, né, que geralmente eu pego. Então, assim, por capital, ela derrubaria a gente fácil. Só ela colocar um monte de recurso, um atrás do outro, e a gente não ia ter capital suficiente para conseguir seguir, ou às vezes ir para uma esfera maior. Né? Então, tem isso. E ela poderia te derrubar no capital, na questão de recursos. E aí o que acontece? Quando é assim, você tem que trazer dados, muitos dados. Teve uma aqui que aconteceu isso, era contra uma multinacional, e foi assim, eu achei muito legal a defesa, que foi a primeira vez que eu vi uma defesa desse tamanho. Tinha 170, acho que era 174 páginas. Foi uma das. Não, para falar a verdade, foi a única até agora que eu vi uma quantidade grande dessa. Eu nunca tinha visto uma tão grande. Foi 174 páginas, eu vi tudo. E o legal disso foi porque o cara, cara, foi muito bem feito. Ele teve muito cuidado. Ele trouxe notas fiscais, ele trouxe print de redes sociais, ele trouxe print de KNAI, ele trouxe print de um monte de coisa para mostrar que a marca estava no mercado há bastante tempo, em que aquilo não devia estar ocorrendo e tudo mais, que era para se opor, mostrando os mercados onde ele estava atuando. Cara, foi uma oposição de responsa. E aí, diante disso, eu falei para a pessoa, cara, nem recorre. Porque eu falei, para você recorrer, você tem que ter, no mínimo, a mesma quantidade de dados que ele, para você bater. Se você não tem, não vai para frente. André, para a resposta de oposição, existe algo padrão? É outra? Não, esse daqui eu já respondi. Não, não tem algo padrão, ainda vai depender de caso a caso. Se a pessoa acabar perdendo a marca, ela sofre alguma punição, cobrança do INPE? Não.
por exemplo, se você perder a marca, seja por nulidade ou deixou de fazer um pagamento, né, da renovação e tudo mais, sua marca é arquivada. O processo arquivado não é cobrado nada. Aí, se você quiser aquela marca, você vai ter que reiniciar o processo. Você não tem punição por parte do INPE, não. O que ocorre de punição, a punição só ocorre se sair da esfera do INPE, ok? Vamos supor que você tem duas marcas com nome muito iguais, muito parecidos, e a marca tentou nulidade, tentou alguma coisa ali, não deu certo. Vai para a esfera judicial. E para a esfera judicial é a hora que a pessoa vai entrar com o pedido de concorrência desleal, né? Um dos pedidos. E aí, na concorrência desleal, aí a coisa pega, porque um processo que eu já vi, ele tinha cobrança diária de multa de 50 mil reais, né? Porque era justamente para cessar aquele tipo de prática. E aí, porque foi verificado que realmente era uma concorrência desleal, né? Estava na cara aquilo ali. E aí, a antecipação de tutela já vinha com uma multa diária, se não fosse cessado, 50 mil reais. Então, naquele momento, praticamente a empresa, né, que estava sendo processada, ela solicitou uma conciliação para poder resolver o mais rápido possível, porque se ela demorar muito tempo, 50 mil diários, rapidamente, dependendo da empresa, você vai à falência. Você quebra a empresa. Né? Então tem que ter muito cuidado. Quando sai da esfera do INPE, tem que ter muito cuidado. Por isso que você tem que compreender quem é o outro player que você está batendo de frente, né? E se realmente vale a pena seguir ou não. Alguns nomes vale a pena, alguns nomes depende. Por isso que tem que entender o porquê do nome e tudo mais. Leonardo, fiz o meu registro nas classes 35 e 42, inicialmente feito no 42, mas por questões estratégicas foi necessário fazer no 35 também. Joia. Luísa, tem sim. Qual que é a vantagem de você usar a 42 e a 35? Qual que é a vantagem nesse ponto? A 42, deixa eu só dar uma colada aqui, porque só para eu não falar abobrinha, só para eu ver aqui, cadê, onde que está abrindo? Aqui. Não é tabela, é o notas explicativas. 42. A 42, ela é de serviços tecnológicos, tá? Projetos de pesquisa relacionados a estes, serviço de controle de qualidade, projetos, dinheiro, software, tá? Planejamento, tudo mais. Joia. Joia. Nesse caso aqui, informática e tal, nesse caso aqui, na 42 e a 35, vai depender um pouco da sua estratégia. Joia? Porque vamos supor, o Leonardo já até respondeu aqui, ó. Como minha empresa é de tecnologia e trabalho com desenvolvimento de software voltado à gestão, a 35 faz gestão de negócio, administração, isso. Sim, aí ele viu que isso. Aí, esse insight aí do Leonardo foi fundamental, porque é aquela questão, muitas vezes você tem um produto que se categoriza em uma classe, só que às vezes a aplicação ou a forma como você vai entregar aquilo para o consumidor, a proteção é feita na 35, porque a 35 ela protege o negócio em si, pode-se dizer, né? O business ali, a forma como você vai vender. Então, se você vende diretamente, para o consumidor final, você precisa ter a 35. Se você vende para uma, né, até para B2B, nesse caso aqui de software, você precisaria ter a 35. E o porquê? Porque você vai proteger o seu site, você vai proteger o seu e-commerce, você vai proteger suas redes sociais, porque lá vai ter o comércio e a venda por qualquer meio. E isso é muito forte.
Joia? Opa, boa noite, Ismael. E aí lá você vai proteger por qualquer meio a parte de publicidade que você faz, ou se você for abrir franquias. Então vai depender um pouco da sua estratégia, porque às vezes você trabalha com software e você está querendo abrir franquias, gerir franquias. E aí você pode fazer a proteção na 35 também. Então vai depender muito do que você faz. Um exemplo legal foi esse do Leonardo, que ele até mostrou um pouco do que ele já faz. Eu estou aqui. Tá acabando a bateria aqui do celular. Só um instante, pessoal. Como é que tá aqui? Eu tinha esquecido de conectar o cabo aqui, senão o pessoal do Insta ia cair. Joia? Bola. Agora vamos. Isso aí. Joia. Você vai dar mais detalhes do treinamento nessa live? Bem, não necessariamente. Porque semana que vem eu vou falar bem dela, vai ficar bem mais interessante, que aí eu falo tudo lá, tiro dúvidas, né? Vai ser bem mais legal. Hoje é mais para tirar dúvidas mesmo. Sobre o treinamento em si, é semana que vem mesmo que eu vou falar sobre ele. Porque aí vai ter pessoas mais direcionadas, né? Porque aqui a gente tem tanto empreendedores, né, que estão fazendo o próprio registro de marca. Então ficaria um pouco confuso se eu fosse falar sobre o treinamento aqui. O treinamento eu vou falar semana que vem. Beleza, Marcos? E nos stories lá no Instagram eu vou falar um pouco também. À medida que a gente for andando, durante essas semanas eu vou falando um pouco mais. Boa noite, deixa eu ver aqui. É um processo por classe ou... Dona, é um processo por classe, ok? Você pode ter várias classes, mas para cada classe que você for dar início, você vai precisar fazer um processo, separadamente. Eles caminham de maneira separada, ok? Aí você vai, no início, vamos supor, você quer fazer 2 processos, você vai ter que gerar 2 GRUs. Pegou uma GRU, iniciou o processo, preencheu tudo direitinho, finalizou esse. Aí você pega outra GRU, inicia outro processo para outra classe e finaliza ali. Ok? Porque cada classe tem especificações diferentes. Então você vai ter que fazer de maneira separada. Até para ficar mais fácil para o examinador e tudo mais, para a questão de oposição, andamento e tudo mais. É possível registrar o nome Brasil na marca? Sim, só que ele sozinho não. Ok? Se você colocar lá na pesquisa, você vai ver que tem várias marcas que têm esse nome. Né? Ó, deixa eu pegar aqui. Ó. Vamos ver se o site do INPE vai ser rápido. Até que tá bonzinho aqui. Ó, marca, Radical, Brasil. Deixa eu ver aqui como eu compartilho tela aqui. Eu vou te mostrar aqui, ó, tem até, ó, quer ver? Eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar a pesquisa aqui. Eu só estou tentando aqui onde que é, porque já tem um tempo que eu não usava o estúdio do YouTube. E aí eu tô penando aqui. Ai, não dá para compartilhar, não? Ah, não, vou voltar a usar o outro, porque isso aqui tá terrível. Antes era tão fácil isso aqui. Tá. Ó, tem aqui o Alessandro. Tem sim, olha aqui, ó. Vou falar aqui uns nomes que tem com o termo Brasil. Joia? Ó, tem uma marca chamada Brasil, apresentação mista, Damasco Global Alimentos e Condimentos.
tem uma Brasilite registrada, todas essas que eu vou falar tem registro, ok? Tem outra chamada Brasil também, Massa Fálida de Mabe Brasil, uma de eletrodomésticos, Colírio Moura Brasil, Jornal do Brasil, aí ó, Jornal do Brasil, só lembrar disso, Mecânica Brasil, aí tem que só dar uma olhada, porque, por exemplo, você vai ter um Mecânica Brasil, então você já vai usar um termo que ele já é um pouco geral, né, Brasil, e aí quando você usa mecânica, também para o nicho pode ser... pode não ter uma diferenciação muito boa. Então, o INPE pode implicar um pouco com isso. Então, tem que ter essa ressalva. Joia? Ó, tem um monte de pedido com o Brasil aqui. A questão é, que até você falou aí, você viu uma marca que foi indeferida porque tentou registrar como nome Brasil. Ok? Só que aí é bom dar uma olhada, entender o indeferimento, que às vezes eles colocam lá, explicam por quê. Se você colocar aqui Brasil, você vai ver aqui, eu coloquei 100 páginas. Cara, eu vi muito processo com o termo Brasil. Calma aí, esses aqui ainda não tem marca registrada, impedido, oposição, deixa eu... Nossa, é o que mais tem aqui. Chega, tá difícil para encontrar as marcas registradas aqui. Guia Brasil, Brasilite. Toyota do Brasil. AS Brasil. Moura Brasil. Com Brasil. Brasil Pandeiro. Da Globo. Car do Brasil. Brasil 21. Brasil Cote. Então, assim, tem várias marcas com o nome Brasil. Tem que ver Coelho Brasil. Deixa eu pesquisar aqui ela. Coelho Brasil. Eu dou uma olhada aqui, a gente já viu por que ela foi indeferida. Coelho Brasil, marca indeferida. Coelho Brasil, tá, a marca reproduz ou imita? É porque ele fala que ela imita. Ok? Produtos da empresa Coelho. Então vamos ver aqui. E aí, ó, tem que ter um detalhe. Muitas vezes, quando o INPE fala que a marca imita, a gente tem que realmente conferir se imita mesmo, porque e se aquela outra marca impede. Porque teve um processo. Aí, ó, aqui é outra marca. Ó, esse exemplo aqui foi legal. Valeu aí, Alessandro. O que acontece? Coelho Brasil. Ela foi indeferida porque existe uma empresa chamada Produtos da Empresa Brasileiro Coelho. Só que essa marca está extinta. Essa marca está extinta. Então, ela não deveria causar impedimento para essa outra marca. E o INPE não deixa passar por causa dessa marca. Isso aqui já aconteceu uma vez e está acontecendo de novo. Cara, eu queria compartilhar essa tela. Deixa eu ver aqui se eu consigo, porque isso aqui é legal. Cara, isso é uma das coisas que eu quero fazer um vídeo até para chamar a atenção um pouco do INPE, porque como a taxa de recurso para indeferimento subiu agora, isso aqui não pode acontecer, esses erros. Porque você pagar R$ 475 para entrar com recurso contra uma coisa que é erro do INPE, eu acho um absurdo. Isso aqui foi um erro, isso aqui não devia ter passado. Como que eu compartilho isso aqui? Foi, não, isso aqui foi até legal você ter falado, ó. Produtos da empresa Brasileiro Coelho, não tem nada a ver. Então isso aqui foi um erro. Cara, sorte que não apareceu o nome da pessoa. E geralmente isso ocorre, sabe com quem? Com pessoas que não têm procurador. Ok? Então, assim, quando você... Isso é uma das coisas que eu estou anotando, eu fico anotando esses padrões, eu fico comparando isso,
E eu vi que isso ocorre muito para pessoas que não têm o mesmo, não tem procurador, e eles fazem isso aqui. Já a segunda marca, valeu para a outra eu não lembro. Eu vou até depois ficar mexendo nos meus arquivos aqui para ver se eu encontro. Olha só, cara. E o fogo é que já passou o prazo para ela fazer o recurso. Mas isso aqui é uma coisa que é interessante. Valeu. Eu vou anotar aqui. Joia. Deixa eu ver aqui. Não, aí que tá, ó, Alessandro. A Mecânica Brasil teria que fazer uma pesquisa para verificar se tem disponibilidade. Joia. Porque é aquela questão, isso aqui que aconteceu não era para ter acontecido. Né? Eu estou enchendo o saco do pessoal no Fale Conosco, do INPE. Porque às vezes quando eu vejo uma coisa dessa, eu questiono. Só que aí eles mandam aquelas mensagens padrões, às vezes. Né? Eu questiono alguns procedimentos, porque, querendo ou não, como está tendo muitos empreendedores fazendo seu próprio registro a partir dos vídeos que eu estou disponibilizando, fica ruim eu falar que uma coisa que ela acontece de tal maneira, chega lá acontece dessa maneira aqui. E aí é chato, né? Porque quem está dando a cara a tapa aqui está sendo eu. O pessoal do INPE não está, literalmente, eles não estão nem aí praticamente. Porque o que o pessoal está. Tem vários empreendedores que estão mandando mensagem direto falando que o site do INPE está muito confuso, eles não estão conseguindo fazer nada. Quando eles tentam, o site está caindo. Então, assim, a gente que tem empresa que está montando uma coisa, está trabalhando, cuidando do cliente, a gente sabe que tudo isso gera uma percepção negativa, né? Ó, estou fazendo uma pesquisa avançada aqui, vai demorar um pouquinho, Alessandro. Enquanto isso, eu vou responder aqui um pouco mais aqui as outras perguntas. Maico Novaes, boa noite. Estou em processo de um registro de marca e quero registrar uma nova marca em outro segmento. Como faço? É o mesmo processo, Michael. Só que aí agora você vai ter que fazer o mesmo procedimento para essa outra marca. Você vai ter que fazer a pesquisa para ver se tem viabilidade e pagar GRUs, fazer o mesmo processo. Joia? E aí, quando você for fazer o mesmo processo, uma das coisas que você tem que estar atento é se esse novo segmento faz parte do CNPJ que você vai colocar no seu cadastro lá. Né? Ele tem que ser coerente. Joia? Oi, André, boa noite. Fiz o processo de registro de marca no dia 20 e ainda não saiu nada na revista. Está no prazo ainda? Sim. Lorena, 20, ixi, foi agora. 20 de janeiro, né? E é o que acontece? Vai demorar em torno de 30 a 45 dias, tá bom, Lorena? 30 a 45 dias para sair na revista. Joia? Tá tranquilo, demora mais ou menos isso mesmo. Tem um vídeo, rola aqui nos comentários, que ele vai te ajudar bastante. Joia? Ó, vou colocar aqui de novo. Esse vídeo aí vai te ajudar a você receber os acompanhamentos. Dá uma olhada nele. Ok? Deixa eu ver aqui qual a outra pergunta. Mecânica já é o nome do segmento, sim. Fica muito genérico, sim. Para a questão, ó, falando como estratégia de marca, Alessandro, eu particularmente não recomendaria. Porque mecânica é comum, comum, Brasil é comum. Então, você não tem nome de força de marca, né, para criar uma coisa que vai impactar a mente do consumidor.
né? Então é legal você pensar no que você quer transmitir para o seu cliente quando ele vê a sua empresa, por exemplo. O que, que você quer que ele sinta, o que, que você quer que ele reconheça na sua empresa. E a partir daí você vai começar a pensar em nomes bacanas. Por exemplo, poxa, numa mecânica eu estou ali, se você for pensar em trazer algum elemento da mecânica, você pode pegar, às vezes, ali algum nome legal dali e utilizar como nome da empresa. Ou às vezes você pode colocar um nome bem diferente. Não tem problema. Essa questão de nome tem que ser pensada porque ela é o que vai criar um posicionamento na mente do consumidor. E aí, depois disso, você encontrou alguns nomes, tem que ver no INPE se tem disponibilidade. E essa parte de mecânica de carro é interessante. Porque aqui perto de casa tem uma marca que ela se chama. Ela mexe com nessa parte de automotivo. Ela se chama Pancadão. Então pensa aí, quando eu falo pancadão, o que, que você pensa? Numa marca que vai trabalhar com som automotivo. Porque a bicha, né, já fala assim, traz, e é um nome forte, porque traz uma ideia de que você vai ter um trabalho para trazer aquele som que preenche, né, que vai dar uma bombada no carro ali. Só que aí o que, que eles colocaram embaixo? Especialista em uso-filme. Isso matou a marca, porque em cima o nome dizia uma coisa, o símbolo dizia uma coisa e o slogan dizia outra coisa. Então isso você mata o conjunto da marca, ok? Tem que ter um certo cuidado com isso, que os três elementos têm que ser coerentes. 7, 8 meses. Isso aí, Leonardo. Como gerar GRU? Porque quando eu para gerar a GRU, é num link à parte. Deixa eu pegar aqui o link. Ó. A GRU é nesse daqui, ó. Para você gerar GRU. Para gerar GRU é nesse daqui, Maico. Esse link aqui, ó. Já vai direto. Ok? André, qual o valor para registrar uma marca em duas classes? É só dobrar, Lucas. Para gerar, para em uma marca, vamos supor que você vai fazer o início, né? Vai fazer as duas. As duas marcas, 25 e 35. Cada uma vai te custar em torno de R$ 440, se não tiver oposição, se tiver nada. Isso, né, falando da taxa inicial e a final, R$ 440. Se eu quero fazer em duas, R$ 880. Três, mas aí você vai somando. Então você já consegue ter uma previsão de gasto que você vai ter para cada conjunto, né? Para cada cenário. Então, se você quer duas marcas, no início você vai pagar duas taxas de 142 e no final duas taxas de 298. Não entendi porque vi que em alguns vídeos ele comenta sobre o prazo de 2 meses para recurso. Ah, sim. Luiz, é porque às vezes esses prazos podem confundir um pouco. Então, assim, você tem lá a oposição. São 2 meses, 60 dias para a oposição. Passados esses 60 dias, não teve oposição, aí você segue para a parte de exame de mérito. Essa parte final de exame de mérito, hoje, está levando de 3 a 4 meses. Então, a partir do momento que foi publicado até o final, leva, em geral, de 5 a 6 meses. Certo? Quando não tem oposição, quando não tem nenhum tipo de recurso, manifestação, nada. A maioria dos processos segue nesse formato, pode-se dizer. Joia?
E aí, por exemplo, teve oposição, teve indeferimento, aí você tem 60 dias para se opor, que é o seu prazo de recurso. Joia? Tendo esse prazo, você tem ali 60 dias para poder fazer e poder pleitear. E aí, quanto tempo, André, demora para analisar o recurso? Aí não tem previsão, ok? Tem marcas que demoram muito tempo e não tem previsão. Vou dar um exemplo da minha marca. A minha marca ficou parada quase 1 ano e 2 meses. Então, assim, demora muito, muito quando tem um recurso. Né? E não era recurso da minha marca, era o recurso de uma marca que a minha marca ficou esperando análise. Então, quando eu entrei com o pedido da minha marca em janeiro de 2019, quando eu entrei com o pedido em janeiro de 2019 para a minha marca, essa marca que atrapalhou o andamento da minha, já tinha ocorrido o indeferimento e já tinha sido feito o recurso dela. E aí o meu processo caminhou, ficou parado praticamente durante 2 anos, esperando a resposta daquele recurso que já tinha sido feito. E aí saiu agora no início desse ano. Então, assim, quando vai para recurso, é complicado, porque o recurso, segundo o LPI, é analisado pela presidência. Então, cara, é muito processo, né? Então, assim, ele acaba demorando mesmo. Eu espero que eles pensem numa maneira de isso ser um pouco mais ágil, porque senão as pessoas acabam esquecendo e é aonde causa problema, porque a pessoa às vezes esquece, não faz o pagamento final, perde prazo e perde todo o processo, tem que iniciar novamente, né? Então é complicado isso aí. André, qual é o valor para... Já falei, entendi. Joia. André, tudo bem? Meu pedido foi deferido hoje. Joia, mas o pedido... Oi, Leonardo. Cara, eu particularmente, eu não... os processos infigurativos, eu não vejo tanto sentido, né, em manter, né, assim, na minha opinião, principalmente porque, assim, foi até legal que o Leonardo está até aí presente. O Leonardo mostrou uma plataforma que ela faz a proteção de direitos autorais também. Então, você pode fazer a proteção figurativa também por direitos autorais, né? Assim, a proteção de marca no registro de marca, cara, eu só recomendaria, e mesmo assim, não sei nem se valeria a pena, se, se o símbolo já fosse muito conhecido, né, e faria a proteção lá. Mas por direitos autorais, ela já tem essa proteção também e judicialmente, você às vezes nem precisa ter essa proteção para poder ganhar. Eu falo isso porque eu recebi um processo de direitos autorais por uso de uma imagem. Né? Foi de uma foto que eu usei há uns 2 anos atrás. Eu recebi um processo de direitos autorais e a pessoa não tinha registro, né, de direitos autorais, não tinha nada. Ela somente comprovou como ela tinha produzido. E aí acabou que eu fui condenado, tive que pagar aí uma bagatela, né? Que não é barato, esses processos de direito autoral. Não estou conseguindo gerar GRU. Hoje pode estar dando problema. O INPE hoje ele está instável. Ok? Deixa eu ver aqui. Ó. Hoje está terrível. Eu tenho que fazer umas coisas aqui e eu não sei se vai ser possível. Deixa eu ver aqui. Eu gerar uma GRU.
Não estou conseguindo gerar GRU. É por aqui mesmo que você vai. Você clica nesse link, vai fazer login e senha. Aí lá dentro você vai escolher o tipo de serviço, vai colocar lá o que você deseja fazer, né? Como é para registrar uma marca nova, você vai colocar lá o código 3. Cara, hoje minha cabeça tá que tá. Eu tô com uma dor de cabeça violenta, tô tomando café aqui para ver se para um pouco. Você vai pegar o código 389. E aí com o código 389 vai, depois você clica lá para emitir. Eu acho que eu lembro do seu caso, Leonardo, que deu um problema lá na figurativa há um tempo atrás. Rodrigo, cara, você quer registrar em 4 classes, ok, até aí tudo bem. Só que depois você queria acrescentar 3 logos figurativas na mesma marca. Aí tem uma ressalva, não com questão do ímpio, é questão estratégica. Hoje em dia já é difícil o consumidor assimilar um nome e um símbolo. Então, quanto mais elementos você coloca, é mais difícil para ele assimilar tudo e para ele criar confusão. Então, assim, bate em um símbolo, reforça um símbolo, ok? Porque isso que vai criar identidade para sua marca. Joia? Você tem um nome, um símbolo e, se tiver, um slogan também. Essa tríade ela é fundamental. Contudo, se você tiver muito bem estruturado o nome e o símbolo, você já vai conseguir uma penetração de mercado muito boa. Gente, eu vou ficando por aqui, ok? Já vai dar 1h30 aí de live. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Se tiver mais alguma dúvida, deixa eu dar um oi aqui pelo pessoal do Instagram. Respondi todo mundo. Se tiver mais alguma dúvida, pessoal, pode mandar aí pelo Instagram. O Instagram, eu mudei lá o meu Instagram, ok? Só uma finalizaçãozinha lá dele, mas eu vou mudar aqui no coisa também, para poder ir para lá. Acho que vou aguardar mais um mês para ver o deferimento pedido misto que fiz. Vale mais a pena, Leonardo. Joia? Valeu, loja. E na questão lá do treinamento, é uma boa, ok? Você fazer a proteção lá também, né? Se eu não me engano, acho que foi isso que você tinha falado lá. E você pode usar o mesmo processo de marca usando o mesmo CNPJ, não tem problema não. Ok? E cadê? Isso, aí na área de educação você pode abrir lá. E aí na área de educação, se você quiser, você pode sim fazer aquela questão de criar um nome para o treinamento, para o que você for fazer lá. Boa noite, tive uma oposição, mas o nome de quem se opôs a mim não é nem registrado. Mas não consigo olhar como está a situação. Delícias da Bre, me manda um direct aí agora, eu vou finalizar aqui, aí você me manda um direct, aí eu dou uma olhada, ok? E aí a gente vai conversando, tá bom? Ou pelo direct ou lá pelo WhatsApp, mas me manda aí pelo direct e a gente já vai caminhando. Tá bom, pessoal? Gente, um grande abraço. Norma, dê uma olhada lá no direct lá que eu te respondi também. Joia? Pessoal do Instagram, um grande abraço. Finalizar aqui. Pessoal do YouTube, valeu, galera, que ficou aí até agora. E a gente vai se falando. Quem tiver interesse aí no treinamento que vai ter para registro de marca, né? Quem quiser atuar
nessa área. Eu vou falar muito sobre isso semana que vem, falar um pouco sobre o mercado, como está, como eu comecei, como pode ser feito. E aí, semana que vem, a gente vai ter um bate-papo muito bacana. E aí, qualquer coisa, pode ir lá no Instagram, que esses dias eu estou mostrando o background aí desse projeto aí que está acontecendo nesse início de ano. Joia, pessoal? Um grande abraço e vejo vocês no próximo. Se tudo der certo, amanhã a gente tem uma live também. Vou escolher um tema bem bacana para trazer amanhã. Falou, pessoal!